Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para recapitularmos a lição. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos dar vida, por nos dar entendimento, sabedoria. Pedimos a companhia do seu Santo Espírito agora que vamos recapitular a lição. Esteja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Adelir, pela oração. Feliz sábado a todos que pode nos assistir. E assim nós iniciemos, nossa recapitulação da nossa lição, uma lição muito importante. Uma lição onde Jesus traz esperança para as pessoas, para nós, enquanto vivermos aqui nesse mundo. Estamos na lição 8. A lição tem o título Livre para Descansar. Quem que não vive cansado nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? As pessoas estão cansadas. Eu estou cansado, você está cansado. Quantas pessoas já estão cansadas, de vivermos aqui nesse mundo? Deixa eu ler aqui o verso para memorizar aqui. Está no livro de Salmos 27, 1 diz: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. E quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Nós não temos que temer a nada. Nós temos um Deus que nos dá força, dá esperança, que amanhã pode ser melhor do que hoje. Interessante, Adelir e Pérez, que a lição vem falando de dois personagens aqui. Vem falando de um personagem que a doença dele seria física. Mas também ele fala de outro personagem, que a doença dele não seria física, mas seria emocional. Apesar que os dois têm, um com doença física, mas também emocional. E o outro com doença emocional, mas também física, porque ele estava cansado. E aqui então ele fala de um paralítico, também ele fala de Elias. São pessoas muito conhecidas no meio cristão e de nós mesmos, a história dessas pessoas. E se quisesse fazer algum comentário em cima dessa abertura aqui, poderia fazer e nós daria continuidade. Eu vejo que Jesus, quando ele esteve aqui, Jesus, ele curou fisicamente muitas pessoas. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. Aqui a lição fala que ele curou mulheres, curou homens, crianças, judeus, gentios, ricos e pobres. Ele curou casos que naquela época era impossível ser curada pelos médicos. A lepra e a própria morte, Jesus ressuscitou pessoas. Então nós vemos que Jesus, ele procurava aliviar o sofrimento das pessoas e procurava dar descanso para elas do sofrimento que elas estavam passando. E nós vemos aqui também que tinha dois casos, igual você colocou aí. Tinha o doente que não conseguia ir a Jesus sozinho. Nós vamos ver aqui na lição dessa semana um doente em especial. Ele não conseguiu ir até Jesus sozinho e precisou de 4 pessoas levar ele. Interessante que quando você fala desse doente, claro, que já comentamos ali o paralítico, mas só queria complementar dizendo que o que acontece quando nossos corações pela cura são atendidos, Podemos encontrar descanso, cara. Porque quem de nós que já não passou por alguma dificuldade, e quem sabe dentro de dificuldade até do perdão, e daqui a pouco você perde perdão, eu peço perdão, e sai aquela carga de cima de mim, de cima da gente, Então é tranquilo, nos nossos ombros, eu já passei por isso. Com certeza vocês já passaram também. E assim, Adelir, ainda o doente físico era condenado dizendo que era por causa dos seus pais. O pecado que você tinha cometido, que nós cometemos, Pérez, está pagando pelo que fez. E assim a gente, muitas vezes, as pessoas são acusadas dessa maneira. Naquele tempo era mais severo na acusação. Quem sabe hoje a gente consegue compreender mais o que pode trazer para a vida da gente. Pérez, deixa eu colocar você na mira aí. Posso colocar? Pérez, o que acontece quando nossas orações pela cura não são atendidas, Pérez? A primeira questão é que Deus não está te ouvindo, Fica preocupado porque você pensa nos seus erros, É assim que aconteceu ali no decorrer da lição. Mas a gente precisa, para repor as energias, descansar, como ela cura. Então, há um momento em que precisamos descansar.
quando estamos doentes. Precisamos de descanso físico para o corpo, para que o corpo recupere o sistema imunológico. E nós, muitas vezes, quando a gente está nessa situação, nossa mente está trazendo dificuldades, né? Então a gente acha que algum erro que nós cometemos, né? Então frequentemente precisamos também de descanso mental, não é só o físico, né? Então as doenças que acarretam realmente é por alguma falta nossa. Mas os líderes da época traziam bem claro, né, essa dificuldade. Né? Eles não pensavam em curar nem física nem mentalmente. Eles queriam que a pessoa respondesse ali, vamos dizer, pelo seu pecado, pelo seu erro. Eu fico imaginando, né, que muitas consequências, que a gente falou, a causa é de nós mesmos. Nós não se cuidamos do nosso corpo físico e vem as consequências. E vem as consequências para a nossa vida. Deus vê aqui de pessoas, por exemplo, que é usuário de droga, pessoas que usam álcool. Na verdade, eles sofrem com isso. Ninguém quer ser um usuário de droga, sabia? Ninguém quer ser. Sabe por que as pessoas usam? Falta alguma coisa dentro dela, e ela vai buscar, Pérez, em algum lugar para suprir aquela necessidade dela. E muitas vezes ela busca no lugar errado. Né? Uma vez, uma alegria passageira, se a pessoa que toma lá, por exemplo, um álcool, usa o álcool. Eu tomei álcool. Muitas vezes eu estava desanimado. Eu tomava, nunca fui um beberrão, como se diz. Tomava uma cerveja, eu ficava feliz. Mas era momentâneo, Adelia. Era poucos minutos, já ficava triste de novo, porque passava o efeito. Nunca fui de tomar muito, mas tomava uma cerveja ali, 2 horas já tinha passado o efeito, já estava sofrendo de novo. Né? Mas interessante que diz assim, o plano de Deus não inclui doença, sofrimento, que vieram com o pecado. Por isso Deus nos deu orientação de saúde. O plano de Deus, isso é o plano de Deus, né? A boa notícia é que Deus pode nos dar descanso, estejamos doente ou saudável. Mesmo que nós estejamos doente ou saudável, quando nós estamos com Deus, Ele dá descanso para nós. Descanso espiritual, de mente. Né? Mesmo no sofrimento ou na dor. Quer nossas doenças sejam resultado de nossas ações, negligência de outros dos nossos genes, ou apenas o produto da vida, né? Deste mundo pecaminoso. Deus sabe como nós dar descanso. Deus que nós estejamos no fundo da nossa cama fica mais. Pérez, a pergunta lá, o apóstolo Paulo pediu a cura para Deus várias vezes. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Então veja bem, o apóstolo Paulo, mesmo não recebendo a cura naquele momento, Deus deu descanso para ele. Porque nós vemos que lá no final da vida de Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, e sei que a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juízo, me dará naquele dia. Então, ou seja, ele teve descanso, mesmo não recebendo a cura, porque a Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. E muitos comentam que de repente poderia ser um problema de visão. Mas o importante é, queridos, que muitas vezes Deus não responde, não nos cura naquele momento. Mas, mesmo em meio à doença, Ele nos dá o descanso. Eu fico imaginando que Paulo, nesse sentido, porque quando o Senhor dizia assim para mim, olha, nada mais me incomoda, eu sou perfeito. O pecado, infelizmente, eu acredito que Deus ainda deixa nós na nossa vida, porque nós somos pecadores até quando Jesus voltar. Algo sempre vai nos incomodar. Porque nós podemos entrar numa zona de conforto quando nós acharmos que não tem mais nada nos incomodando. Porque tem um dizer assim que quando nada acontece para nós, que está tudo às mil maravilhas, nós como cristão, tome cuidado. Tome cuidado. Porque o espinho na carne, o que é o espinho na carne? Eu tenho espinho na carne que me incomoda. Me incomoda muito. E eu sei que isso não vai terminar. É o meu ponto fraco. Você tem um ponto fraco. Eu não sei qual que é. O Pérez tem um ponto fraco. Eu tenho um ponto fraco, que é o meu espinho na carne, que incomoda demais, e eu tenho que me cuidar muito, muito, porque senão eu caio. Vamos em frente.
tratando a raiz do problema. Nós vemos que, nós já demos uma pinceladinha aí, Pérez, o que aconteceu ali com aquela pessoa e 4 amigos levaram eles lá. Jesus chegou lá na cidade dele e aonde Jesus estava tinha uma multidão querendo receber cura e receber descanso. E aquela pessoa, para conseguir chegar até Jesus, eles tiveram que fazer ali umas acrobacias. O que aconteceu ali, Pérez? Abriram ali um telhado e colocaram ele mais próximo que puderam de Jesus. E na situação que ele estava, depois de tantas pessoas ficarem dizendo que os pecados dele, que estavam deixando ele naquela situação, podemos dizer até deplorável, a gente não conhece bem, porque aqui ele só não andava, né? Mas mentalmente ele estava ali com a saúde bem debilitada, por causa de ficar pensando, né? O que diz na lição de domingo, né? Estaria Deus nos punindo por aquele pecado secreto que ninguém mais conhece? Então nós não conhecemos aquele camarada que estava naquele leito que foi colocado para baixo lá, né? Foi colocado mais próximo de Jesus. Mas a verdade é que alguma coisa afetava ele, né? E aquilo, no caso dele, ele não fez como Paulo pediu perdão e pediu para Jesus curar e tal. Ele estava tentando fazer da maneira que diziam, né? De alguma forma ele tinha que ser curado, ele tinha que sarar, né? E aí Jesus, primeira coisa que Jesus fala para ele quando vê aquele homem, né? O relato bíblico não traz o que ele disse para as pessoas que o trouxeram, né? Mas só por saber que eram amigos, já dá para ter assim uma noção. Agora Jesus, primeira coisa que Jesus diz para ele, olha, perdoados são os teus pecados. Acabou. Ali ele já poderia ter exultado, já sair correndo, né? E tal, mas ele esperou ali. Então agora, mentalmente, ele já estava bem, né? Jesus curou ali os pensamentos, vamos dizer, que colocaram na cabeça dele e os pensamentos sobre as coisas erradas que ele tinha praticado. É interessante que você falou ali, tirou aquela condenação, porque o povo condenava ele. Essa tua situação é por causa do teu pecado. Ele mesmo, né, João? E ele mesmo se condenava. A preocupação maior dele, a lição diz, que não era em receber a cura física. Ele estava preocupado com aquele pecado que estava incomodando ele. E Jesus, sabendo disso, Jesus olha para ele e fala, olha, os teus pecados estão perdoados. E quando ele disse, Maravilha, João, os teus pecados estão perdoados, a lição diz que tinha muitos judeus ali. E o que os judeus falaram de Jesus a respeito de Jesus perdoar os pecados? Ficaram criticando, porque na verdade eles não acreditavam em Jesus, né? Quem é você para perdoar pecado? E outra coisa que vem na minha mente, Adelir Pérez, sim, porque lá no tanque onde ele ia, a história que dizia que quando a água se mexesse, ali você tinha que pular dentro da água. E por isso que ele foi levado pelos homens. Uma maneira para ele ficar na frente e mergulhar dentro do tanque, para ele poder ser curado. Era a história que se dizia, mas um homem paralítico, como que ele ia chegar e quando a água se mexesse, ele saltar dentro da água? Não teria condições nenhuma, né? Então, quando Jesus falou assim, teus pecados estão perdoados, 50% da doença do camarada já curou. Ele falou assim, levanta o teu leito e anda, cara, vai embora. Porque nós vemos que a lição fala que os judeus, eles não acreditavam em Jesus divino, porque Jesus é Deus, meus queridos. E Jesus tem Amém. autoridade para perdoar pecados. Então, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, eles não acreditavam que Jesus era Deus, porque só um pode perdoar pecados, e esse um é Deus. Mas Jesus era Deus, então Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Por isso que muitos estão esperando Jesus até hoje, né, ainda, né? Então, é complicada a situação. Pois é, era um descendente de Davi, né? Ele é um ser humano que nem nós, como é que ele pode perdoar pecados? E é aquilo que o Adelir colocou, eles não acreditavam na divindade de Jesus, porque nasceu ali, eles viram Jesus crescer, eles viram Jesus trabalhando, quem sabe na carpintaria com José, e depois que José faleceu, quem sabe ele tocou ali, como a gente viu no trimestre passado, sobre as cangas ali que Jesus fazia, era isso, né, João? Então, a gente começa a lembrar, e se a gente ficar aqui, a gente vai
Vai demorar muito vamos mais. adiante, Vamos vamos lá. adiante. Deixa eu só na complementar aqui terça-feira. essa parte que vai falar de Elias, vai falar de fuga. Diz assim, ó, o que nós temos que entender de cura? Veja lá, meus irmãos, cura. Para mim, curar a parte externa, aqui a Delírio Pérez, é muito importante. Mas a maior cura que nós precisamos de hoje em dia é de dentro para fora. Bem lembrado, bem lembrado. Bem. É de dentro para fora. Se nós não curar internamente, eu vou ficar doente, a mesma coisa. E Pérez, assim, ó, Deus está preocupado com o meu corpo físico? Claro que está. Mas Deus está preocupado com a transformação do meu coração. E a maior doença que nós enfrentamos, muitas vezes, é interno. E às vezes dentro da nossa própria família. Não é aquela doença lá para o mundo fora. Às vezes é dentro da nossa própria família. Eu falo porque eu também enfrento. É as maiores dificuldades. Então, a maior cura que Deus quer que nós faça é de dentro para fora, não de fora para dentro. Só para concluir. Ontem, quando nós cantamos aquele hino, entrega meu coração, eu entrego tudo que eu tenho, entrega meu coração, às vezes nós não pensamos na letra, mas nós estamos assumindo uma responsabilidade, Pérez, tão grande, que nós estamos dizendo publicamente, Senhor Deus, eu entrego todos os meus bens, eu entrego meu coração e transformo o meu coração, é tudo seu. Mas é verdade isso que você está falando? Isso que nós estamos falando é verdade. Não é só da boca para fora? Muitas vezes não concretiza na nossa vida. Porque nós falamos aquilo, mas não é verdade o que nós estamos falando. Tomara que seja verdade tudo que nós estamos falando. Muitas vezes a Amém. gente não se entrega, né, João? Não se entrega. Fuga de Elias. Queridos, Elias fugiu. E se Elias fugir, nós vemos que teve um fato que ocorreu ali, né, Pérez? E nós vemos que Elias ali, ele enfrentou uma batalha ali, né? Com vários profetas de Baal, né? Elias, mais do que nenhum outro homem, sabia das brutalidades feitas às pessoas daquela época, principalmente o caso de Nabote, né? E sua vinha, então ele sabia do que Jezabel era capaz. Nabote nem foi ameaçado, mas o profeta Elias foi. E quando ele foi ameaçado, o que aconteceu? Ele fugiu. Ele fugiu, mas nós vemos que antes dele fugir, Elias ele ficou completamente esgotado, emocionalmente, fisicamente, depois do episódio no Monte Carmelo. Então nós vemos que Elias, ele enfrentou uma pressão muito grande. Ali a lição fala que no final ali do acontecido, foram mortos todos os profetas de Baal. Foram mortos ali em torno de 850 homens. Então ali jorrou muito sangue. E aquilo ali, de repente, Elias ficou abalado ali emocionalmente com aquilo. Jezabel ficou sabendo dessa história e falou, olha, Elias é um homem morto. E Elias pegou e fugiu, João. E daí, o que aconteceu? Fico imaginando aqui, o caso, ele estava ali provando Deus, não provando a favor de Deus, mas você vê, a gente pensa, mas eu mesmo provando a favor de Deus, ainda vem tudo contra mim. Você falando ali, morreu muita gente, e quem sabe que ele, como foi a reação dele? Ele viu correr muito sangue, muitas pessoas perdendo a vida. Ele mesmo participando ali, quem sabe dando umas facãozadas, uma espada, não sei como é que foi a situação, mas, amigo, Cristo falou, um dia exaustivo, cansado, e quem sabe ele falou assim, mas o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Matei pessoas, mandei matar. Orei para que Deus destruísse, que matasse, que fizesse, porque eles foram mortos, certo? Então, o que ele fez? Eu vou me retirar. E aí entra a depressão, né, irmão? Entra a depressão na pessoa. Num astral baixo demais. E assim, Elias havia tido um dia exaustivo. Essa experiência, juntamente com uma ameaça da morte civil, de gatilho para a depressão. Além de ele matar, mas assim, agora quem vai matar você sou eu. Nós que vamos matar você. Você vê, ele matou, mas ele também tinha medo de morrer. E o que ele fez? Ele desapareceu. Desapareceu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que está aqui na lição. Afinal, os cristãos não deveriam estar sempre alegres e felizes? É uma pergunta. Não seria depressão sinal de que algo está errado em nosso relacionamento com Deus? Outra pergunta. Cristãos fiéis, às vezes, lutam contra a depressão, especialmente após um acontecimento traumático.
E isso não é sinal de falta de fé E nem de fraqueza. e confiança em Deus, porque Elias, ele confiava em Deus, e mesmo ele confiando em Deus e sendo um homem de Deus, Elias foi aquele homem que quando ele orou, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Então, quando ele orou, depois de 3 anos e meio de seca, e não caiu uma gota d'água, ele orou e a chuva veio. Então, Elias era um homem de Deus, mas mesmo sendo um homem de Deus, ele fugiu. E daí, ele fugindo? Ali fala, quarta-feira, cansado demais para fugir. E daí, o que aconteceu? Na verdade, estava dizendo aqui que realmente 850 profetas que morreram na época ali, né? Então, aí o cara desapareceu. Mas que você falou, concluindo assim, a depressão, você falou, nós falamos, não é. Depressivo, você pode passar por algumas situações no teu passado e refletir lá na frente, e você pode oprimir. Dizer, não quero mais, vou me isolar, para mim não dá, eu perdi, não vou vencer, e assim vai. Então, ninguém, irmão, o cristão não está escape de nenhuma situação que vivemos no mundo, entra inclusive a depressão, o medo. Quem que não tem medo? Nós também temos medo, e muitas vezes nós temos que correr, temos que sair fora, né? Porque vai sobrar para nós, né? Vamos lá, então. Cansado demais para fugir, João. E daí, o que ele Elias estava cansado demais para continuar fugindo. Então ele orou novamente, e essa oração foi muito diferente das orações repletas de fé. Deus tinha respondido no Monte Carmelo, diante dos sacerdotes e profetas de Baal, dos membros da corte do povo. Essa foi uma oração simples, curta e de desespero. Elias pediu para que fizesse o quê? Que Deus fizesse com ele o quê? Ele queria o quê? Tirasse a vida dele. Morrer, cara. Olha a situação que nós chega depois de um homem fazer cair fogo do céu, fazer chover, fazer isso, fazer aquilo, destruir 800 homens, fugir, fracassar, perseguido por uma mulher, fala, Deus, me mata, eu não quero mais viver. Por que aconteceu isso com ele, Pérez? Porque os pensamentos negativos, né, de tudo aquilo que ele tinha visto, tinha acontecido tomado pela culpa, né, Pérez? Tomaram conta dele, né? E agora, em silêncio, vinha à sua mente todo tipo de coisas erradas, né? Ele estava fazendo um serviço para Deus, então os pensamentos eram contraditórios. Ele estava trabalhando para Deus e agora ele começa a pensar, né? Na fuga, os pensamentos dele eram fugir. E esses pensamentos eram todos negativos, né? Porque daí começou ali com a fuga e ele não... Parecia que Deus não estava reconhecendo o serviço que ele tinha feito na ideia dele e dos seres humanos, né? Dá a impressão que a gente tem uma vida cristã, de vez em quando, já há muito tempo, como membros, vamos dizer, da Igreja Adventista, estudantes da lição da Escola Sabatina, e parece que chega um momento que, poxa, a vida está fazendo tudo certinho para merecer ali, quem sabe, até um elogio de Deus, mas não é assim que Deus trabalha, né? Deus coloca as coisas para ver se você realmente é capaz de suportar ali, não somente isso, porque essas coisas que aconteceram na vida de Elias e acontecem de vez em quando no nosso dia a dia, é para nos fortalecer, para nós passarmos. Cada degrau que nós galgarmos, aí, cada degrau que nós subirmos na nossa escalada de fé, ela vai fazer com que nós resistamos, porque vai chegar um momento em que coisas piores vão acontecer. Então era isso que estava acontecendo com Elias. E mais à frente aqui nós vamos perceber qual que foi o galardão, podemos dizer assim, de Elias, né? Eu achei aqui essa citação da irmã Ellen White, está lá no livro Caminho a Cristo, página 97. Olha o que ela escreveu. A boa notícia é que o grande médico não condenou Elias. Deus entende melhor do que nós o que enfrentamos quando lutamos contra a depressão. Pode ser que não tenhamos fortes evidências neste momento de que nosso Redentor inclina o rosto sobre nós em compaixão e amor, mas é isso que acontece. Podemos não sentir seu toque visível, mas a sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Amém? Amém. O que eu achei interessante aqui no último parágrafo diz assim, nós sempre lutamos contra o Salvador. Quem já
foi salvo por um bombeiro, geralmente quando está afogando, a maior dificuldade é um bombeiro salvar uma pessoa que está se afogando. Porque a pessoa ataca o salvador. Ela há de se soltar, se entregar para o salvador, ela não se entrega. Ela ataca e tenta puxar para o fundo. Então, comparando, fiz essa comparação aqui, me chamou muita atenção, porque hoje em dia, nós, ser humano, como pecador, nós muitas vezes, ou sempre, nós lutamos contra o nosso próprio Salvador, que quer nos salvar e nós lutamos contra, sabe? Lutamos contra. Então, essa comparação aqui do bombeiro e a pessoa que está se afogando foi muito interessante. Aqui, continuando, vamos para quinta-feira. Descanso e mais. Nós vemos que Jesus, ele está preocupado só com a nossa condição física? Não, ele está preocupado com a nossa condição física, mas ele está preocupado também com a nossa condição espiritual. E nós vemos que entrar no descanso de Deus não tem a ver com cura, com desaprender lentamente padrões de pensamentos negativos e hábitos destrutivos. Deus não se apressa em nos curar. Ou seja, é aquilo que o nosso irmão João colocou aqui. Deus quer nos curar de dentro para fora. Quer comentar mais alguma coisa, João? Pode? Não, ali tranquilo, nessa parte lá, mas com o descanso é mais, quer dizer, o mais importante, né, os dois. Mas após o descanso, Elias correu novamente, mas dessa vez a Deus, para a orientação e a sua direção, né? Deus entendeu que a vida desse mundo causa depressão. Ele compreendeu o nosso impulso de correr e fugir, mas deseja direcionar nossos passos, em vez de tentar todos os mecanismos e autodestrutivo, né? Destrutivo de enfrentamento. Ele quer que corramos para Ele. Então, toda a nossa luta que nós enfrentamos nesse mundo, eu acredito que muitos de vocês podem estar enfrentando luta. Eu também enfrento. As minhas lutas são pesadas, mas como o Pérez falou, nós colocamos sobre o jugo de Jesus, que Jesus nos ajuda a levar nosso peso. Então, Ele não quer que nós corramos para lá do contrário dele, Ele quer que nós corramos para Ele. Ele está pronto, Pérez e Adelir, e você que está nos ouvindo, vai nos ouvir, Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para nos ajudar, para nos curar fisicamente e espiritualmente. É claro que Ele quer nos curar internamente. Por assim, Ele quer trocar o meu coração, de um coração de pedra por um coração de carne. Quando nasce de dentro para fora, o flui. Esse corpo que nós temos, o meu corpo velho, coitado, judiado, o corpo bonito que você pode ter, isso aí, amigo, amanhã depois vai para o pó da terra, vai ser virar tudo em pó, né, Adelir? Essa que é a grande verdade. João, deixa eu ler aqui para nós. Com certeza, pode ler. 1 Reis 19, 5 e 8, até o 8, diz assim, ó: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe. E lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E aonde que ele teve a maior paz e o descanso dele? Eu acho que foi embaixo do zimbro, né, do sombreiro que ele dormiu ali. Dormiu em paz, cara. Foi ali? Descansou. Por que ele descansou e dormiu em paz? Porque ele tinha entregue a sua vida a Deus. E Deus já tinha, eu não quero o teu bem, não quero o teu mal. Deus não quer o mal de ninguém, amigos. Nem o meu, nem de você. Deus quer que nós tenhamos paz. Onde que dormiu? Embaixo de um sombreiro e era feliz, dormiu tranquilo. Durma tranquilo, confiando no Senhor. João, eu fico imaginando o cuidado e o amor de Deus. Você imaginou, gente, ele estava num deserto, cansado, deitou para descansar e Deus enviou ali um anjo para alimentar ele, porque a missão dele, Deus tinha planos para ele. E dali ele foi para onde, Pérez? Ele foi em caminho, esses 40 dias ele caminhou em direção de Deus lá, foi no Monte Horebe,
né? O monte de Deus, ele foi para lá. Eu imagino assim o anjo fazendo ele lembrar ali, né, de coisas especiais. Quando ele foi pedir pão, sabia que a viúva de Sarepta ia comer a última vez, né? Quer dizer, ela passou para ele. O anjo sabia, mas ele não sabia. Ele foi lá e pediu pão e a viúva fez um pão para ele sem saber o que iria acontecer, né? Então o anjo começou a lembrar de coisas especiais que tinham acontecido, que Deus já tinha feito na vida dele. E agora ele se refaz ali com aquele pão, mesmo num segundo chamado, né, do anjo para ele, aí que ele comeu e ele saiu caminhando os dias e as noites que Deus tinha permitido para ele. Porque ele tinha alguma coisa ainda para fazer. Não era o momento, ele tinha, né, para fazer? Quando ele chegou lá em Horebe, Pérez, quais que foram as orientações de Deus para ele? Quais que eram os planos de Deus que Deus tinha para ele? Qual que era a missão que ele ainda tinha que cumprir? Ele tinha que ungir ali rei, ele tinha que escolher a pessoa que ia substituir ele, né? E com certeza ele já tinha, vamos dizer assim, mentoreado essa pessoa, já tinha visto, né, que ela seria capaz, né, o Eliseu. E ele, então, para finalizar ali, para Elias não haveria morte desesperada debaixo de um zimbro, mas em vez disso, uma carruagem de fogo rumo ao descanso celestial. Eu fico fazendo uma pequena comparação aqui de Elias com Moisés, né? Porque você vê, quando você vê a história de Elias, nós não sabemos nada dessa vida. Nós não sabemos nada. Às vezes nós trocamos o certo de amanhã para um erro de hoje, que não queremos o certo porque nós não sabemos, nós não conhecemos, Pérez. Eu fico olhando a história dele aqui, que ele tinha que ungir o rei e tal, mas o que estava preparado para ele era levado para o céu na carruagem de fogo. Quando Moisés fez no Egito, tirou o povo, que Deus mostrou Canaã lá, a terra, falou, está vendo isso aqui, Moisés? Você não vai entrar aqui. Você não vai entrar. A tristeza de Moisés talvez foi muito grande, ele falou assim, mas você vai morrer. Mas ele não sabia que a morte dele era poucos minutos e ele ia ser recolhido ao céu. Você me trouxe uma lembrança legal agora, João. Eu lembro que quando Jesus foi confortado lá no Monte da Transfiguração, apareceram dois personagens especiais. Apareceu Elias, que foi levado para o céu vivo, e apareceu Moisés, que foi ressuscitado, e os dois estavam confortando Jesus. Então, veja que planos maravilhosos que Deus tem para nós, para mim e para você. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena, mesmo passando por sofrimento e dor, continuar acreditando em Deus, porque Deus é fiel. Vamos concluir? Oremos mais uma vez então, meus irmãos, e que essa bênção que nós recebemos, que possa ser extensiva não somente a nós, mas aos nossos familiares. E livres para descansar, nós, semana que vem, teremos os ritmos do descanso. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que concede a esses teus 3 filhos que aqui estão. E aqueles que vão nos ouvir, Senhor, que o seu Santo Espírito toque, como tocou em nossos corações, para recapitularmos a lição dessa forma, e possa chegar através das redes sociais, principalmente agora do YouTube, até os nossos queridos. Não esqueçam de dar o seu like ali, se gostar ou não, fazer as suas colocações para que nós possamos melhorar cada vez mais. Obrigado por tudo, te agradecemos por Jesus. Amém. Amém.